Boa noite, irmãos. Que bom ver a igreja cheia, né? A gente estava há um tempo atrás aí em pandemia, logo ela termina, né? O pessoal já está sendo vacinado. Tempo triste, né? Muitas perdas, muitos familiares, amigos, irmãos faleceram nesse tempo, mas também é um tempo de renovação, de celebração, porque Deus nos renova, né? Então, assim como a saúde das pessoas estava errada, muitas vezes a nossa saúde como igreja, sem pastor também a igreja adoece, né? E nesse tempo a gente recebeu muitos pastores nos ajudando nesse tempo, e a gente queria agradecer, principalmente o pastor Cuco, que mandou vários pregadores para a gente aqui, tantos pregadores, o Vilmar lá do Canadá mandava mensagens para a gente. Então foi um ano de pandemia e foi um ano de aprendizado, né? Então a gente ainda está se adaptando a esse retorno, né? Então, a gente, tanto tempo longe, afastado um do outro, esse tempo de comunhão junto, de estar junto, de sentar perto, todos os cuidados que a gente precisa tomar, o uso da máscara, o álcool, a distância. Então, assim, a gente ainda, nesse retorno de pandemia, a gente ainda está se adaptando como igreja a esse novo cenário, né? E o pastor Kekros veio aqui com a gente há um tempo atrás, trazer uma palavra para a gente, e a gente começou um relacionamento aí, passou a se conhecer. E eles passaram a amar essa igreja, e essa igreja passou a amar essa família, né? Então, é um tempo de celebração hoje. Como igreja, a gente agora, nesse momento, está em assembleia extraordinária, né? Então, um ato solene de posse pastoral, né? Então, eu, como primeiro vice-presidente, presidente interino, declaro aberta essa assembleia. Peço aos irmãos, membros da igreja presentes, que assinem o livro de presença, tá? Quem está nos assistindo online também registra a presença ali no chat da transmissão, para que a gente possa colocar seu nome na ata e a gente encaminhar para fazer todos os registros que são necessários à parte burocrática e legal da igreja, né? Então, a gente tem que cumprir algumas regras, né? E essa é uma delas, né? Mas é um momento de alegria, e a gente queria que os irmãos se colocassem em pé nesse momento para a gente estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo, né? Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja, Senhor. Somos gratos porque o Senhor sempre nos dá o renovo. E pedimos agora, nesse culto de posse, que o Senhor esteja abençoando a família pastoral. O pastor Kekros e a Cláudia, suas filhas, que o Senhor que eles possam ser bênção na vida dessa igreja, e essa igreja possa ser bênção na vida dessa família, Senhor. Então, tantas dificuldades nós passamos, perdas de familiares, perdas de pessoas que nós amamos, mas que o Senhor esteja curando e sarando nosso coração. E temos a certeza que um dia vamos encontrar esses irmãos junto no céu, na glória, Senhor. Então, prepara esse dia, mas até lá que a Tua igreja seja próspera aqui, que o Senhor esteja trabalhando em todas as igrejas aqui representadas, abençoando o ministério de cada pastor aqui presente, de cada igreja aqui que tem membros aqui que vieram nos visitar hoje, e que o Senhor faça a diferença nessa terra, Senhor. Sabemos que o Senhor é a solução para esse mundo. Então, não é homem, não é vacina, mas é a salvação das almas, é o Senhor que vai trazer o renovo para essa terra. Então, abençoa esse culto nesse momento. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui nessa noite tão especial, né, para vocês, para nós que amamos o pastor Kekros e a família toda. Que o Senhor realmente possa estar começando algo novo nesse lugar. Amém? Nós servimos um Deus que é um Deus de novidades. E a Ele toda a honra e toda a glória. E eu quero que você nesse frio aí me ajude a espantá-lo, cantando, batendo palma bem forte e adorando ao Senhor maravilhoso, amém? Tu és a cura grande em poder, nosso Deus, diga isso comigo. Tu és a cura grande em poder, nosso Deus, aleluia. Vamos com as nossas palmas.
estás nesse lugar, Senhor. Água em vinho tornou os olhos dos céus abrir. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Se você crê, levante a sua voz e diga: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer. Ele é a cura, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Ele brilhou na noite mais escura. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Levante a sua voz bem alta e declare: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Ele está conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia, não há o que temer, não há o que temer. Nosso Deus é grande em poder. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer. Ele é a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Dê um aplauso a ele bem forte. Aleluia. Quantos querem viver algo novo? É isso que Deus tem para nós. Amém? Obrigado, Jesus. Vem nos visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Oh, Espírito vem, oh vem. Diga: eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de dor, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o
te agrada, queima em nós, Pai. Essa é a nossa oração. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo sobre nós. Transforma o nosso coração. Aplaudir esse Deus. Amém? Queria ler com você um texto da Palavra de Deus. Queria que você acompanhasse onde você está. Fala assim: o Senhor Deus escolhe, unge e prepara pastores para determinada obra, segundo o seu coração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. A igreja pode ler agora? O próximo? Está repetindo? Vamos lá, eu vou continuar então aqui para vocês. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Vamos ler junto o próximo então? Vamos lá. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que Cristo seja edificado. O próximo? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, Senhor. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Amém?
A igreja pode se sentar. Graça e paz, amados. É com muita alegria que nesta noite memorável na história da Terceira Igreja Batista de Curitiba e também da nossa associação da Grande Curitiba, temos mais uma posse, não é, pastoral, e na vida de uma família muito especial, né? Família Melo, um manauara e uma pontagrossense, né? Que se encontraram ali há alguns anos atrás e Deus os uniu. E Deus os chamou. E aqui estão, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor pela vida do pastor Kécrus Melo, Cláudia Melo, e as duas princesas, não é? Que estão aí também participando dessa noite tão especial. Esse é o momento solene da assinatura do termo de posse, e nós sempre o fazemos convidando aqui à frente aquele que responde pela igreja até o presente momento, o nosso querido Carlos Purim, que é o vice-presidente e presidente em exercício. Ele vai estar aqui à frente, trazendo o termo de posse. E nós vamos usar aqui este púlpito móvel. Obrigado, Atílio. E nós vamos proceder, então, esse momento, que é um momento dentro da Assembleia Solene, um momento também do cerimonial de posse. E nós temos aqui o texto. O termo de posse é do pastor e presidente Kécrus Berg Miranda de Melo, na função de pastor titular da Terceira Igreja Batista em Curitiba, na forma do artigo do Estatuto da Igreja. Então, neste dia 9 de julho de 2021, no horário das 20 horas, reuniu-se a Terceira Igreja Batista em Curitiba, organização religiosa de fins não econômicos, inscrita no CNPJ, sob o número 78, 905 e assim por diante, em seu templo, a Avenida Presidente Kennedy, 2463, bairro Guaíra, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, em culto solene de gratidão e louvor ao Deus eterno, para dar posse ao pastor Kécrus Berg Miranda de Melo, brasileiro, casado, tendo como profissão ministro de culto religioso, portador do CPF número 833 e demais números, e do RG número 1.809 e demais números, residente na rua Victório Gabardo, bairro Pilarzinho, Curitiba, Paraná, na função de pastor titular e presidente da Terceira Igreja Batista em Curitiba, onde exercerá a partir desta data o seu ministério pastoral, tendo sido eleito para a função na Assembleia Extraordinária, especialmente convocada e realizada na forma do Estatuto da Igreja no dia 13 do mês de junho de 2021. Uma vez que aceitou e assumiu o compromisso, primeiramente diante do Deus eterno e também diante da Terceira Igreja Batista em Curitiba, comprometendo-se também em fazer cumprir integralmente, conforme reza o Estatuto da Igreja, bem como a doutrina batista nos termos da declaração doutrinária, da Convenção Batista Brasileira e ainda a cooperação e participação denominacional, junto, agora sim, à Convenção Batista Paranaense e à Associação Batistas da Grande Curitiba, a obra de missões e a proteção patrimonial e doutrinária da Igreja. Nesta oportunidade, o pastor ora empossado declara para todos os fins eleitos, para todos os fins e efeitos legais e eclesiásticos que aceita todos os termos e condições estabelecidos no presente termo de posse, comprometendo-se a honrá-lo em todos os aspectos, perante o Deus eterno, a Terceira Igreja Batista em Curitiba, a Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Paraná e a Convenção Batista Paranaense e Convenção Batista Brasileira. Presentes no ato de posse, o pastor empossado, o qual eu convido nesse momento para aqui se aproximar, pastor Kécrus Berg Miranda de Melo, a Terceira Igreja Batista em Curitiba, representada pelo seu primeiro vice-presidente, irmão Carlos Purim, aqui ao meu lado, e representante da BGC, eu quero convidar o pastor Nivaldo Té, nosso presidente da BGC, para que se fazer presente também e assinar. O representante da Convenção Batista Paranaense
Você é muito privilegiado. Só presidentes aqui, viu? Presidente pastor Euquias Paim, nosso presidente da convenção. Por favor, pastor Euquias. Viu que bênção? E também o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seccional Paraná, o mensageiro da noite, pastor Antônio Cuco. Por gentileza, pastor Antônio, pode chegar aqui? Nós vamos, então, a partir desse momento, colher a assinatura. E eu vou pedir aos amados que nós vamos aplaudir, não é? Assim que o pastor empossado assinar, é óbvio. Assinar com essa caneta bonita aqui. Ó. E depois, vamos esperar que os representantes todos assinem para que a gente possa aplaudir de uma só vez no final, tá bom? Então, pastor Kécrus Berg Miranda de Melo, assinando neste ato o seu termo de posse, concordando e comprometendo-se integralmente com todos os seus termos. Mais uma via, por favor, querido, mais uma via. Isso. Aí. Primeiro, nós vamos aplaudir agora, porque, né, é o pastor empossado. Vamos aplaudir, né? Isto! Parabéns, pastor. E agora eu convido o representante da igreja, Carlos Purim, presidente em exercício, né, até esse momento, vice-presidente e presidente em exercício. Ele, com isso, passa oficialmente a função de presidente ao pastor Kécrus Berg de Miranda Melo. Também quero convidar para a assinatura o representante da BGC, pastor Nivaldo Pereira Té. Após a assinatura de todos, então, no final, nós faremos aquele aplauso para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Quero convidar também o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seccional Paraná, pastor Antônio Cuco. Antônio Valdemar Cuco, filho. E o pastor Euquias da Anunciação Paim, nosso presidente da Convenção Batista Paranaense, assinando as duas vias também. Igreja privilegiada e o pastor privilegiado, com a presença de todos os presidentes aqui das instituições denominacionais. E este que vos fala, que é o coordenador da associação também, fico muito feliz, honrado de poder participar desse momento tão especial na vida da igreja. Uma salva de palmas aí, glória a Deus, aleluia. E claro, nós vamos passar nesse momento a palavra, né, dos líderes denominacionais que já estão aqui. Eu quero, então, por favor, pastor Nivaldo Pereira Té, em nome dos batistas da Grande Curitiba, dê a sua palavra. Pastor Euquias, permanece aqui um pouquinho, você já vai falar também. A nossa saudação, receba um abraço de 100 igrejas, mais 25 congregação, mais de 30 mil batistas, certamente muito mais que isso, né? E certamente Deus está abençoando essa união, vamos chamar assim, e desejamos aí muito sucesso. Que Deus abençoe e conte conosco, tá bom? Somos 36 mil batistas na Grande Curitiba, né, pastor? Isso aí. Pastor Euquias da Anunciação Paim, nosso presidente da convenção, vai também usar da palavra. Eu quero, primeiramente, parabenizar a igreja por esse momento tão singular, tão importante. A agência do Reino de Deus nesta localidade acolhe e recebe o pastor que Deus designou para esse tempo, nesse momento. Também quero parabenizar o pastor Kécrus, acho que acertei o nome. Que Deus abençoe grandemente sua vida, seu ministério nesse momento. E quero deixar um abraço em nome dos batistas paranaenses, né? Os nossos números são meio confusos. Há quem diga que nós temos mais de 400 templos no estado e que nós somos mais de 60 mil batistas no estado. Mas o que eu queria que fizesse diferença no seu ministério, na vida dessa igreja, é o que está escrito no texto de Josué, capítulo 1, versículo 9, tão conhecido: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Há uma promessa aqui,
que o Senhor está com você. E se o Senhor está com você, o Senhor está com esta igreja. Por isso, sejam fortes e corajosos, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus os abençoe grandemente. Nós ainda vamos ter mais uma palavra de um líder também, pastor, e na sequência nós vamos fazer o ato que para nós na solenidade é o ápice da posse, né? É a oração consagratória de posse. Por favor, pastor Keco. Eu tenho a honra de chamar aqui à frente. Boa noite, igreja. Boa noite, né? Todo mundo já recebeu boa noite dos pastores, mas eu quero ter a honra de convidar aqui à frente o pastor Oswaldo Lobo. Pastor Oswaldo Lobo, vem até aqui à frente. Deus, ele tem uma forma especial de agir na vida de cada um de nós. E um dos meios que Deus usou para que eu estivesse aqui nessa noite foi a vida do pastor Oswaldo Lobo. Nós nos conhecemos, nós estivemos muito próximos, caminhando durante um tempo, e por isso eu sou grato, pastor Oswaldo Lobo, pela tua vida, pelo tempo que nós caminhamos juntos, e quem melhor para falar agora também nessa noite um pouquinho da nossa história que você, né? Então, a palavra está com você, pastor Lobo. Boa noite, graça e paz a todos. É alegria a gente ver o fruto do penoso trabalho se manifestar de uma maneira tão abençoadora. Pastor Quecos e Cláudia, junto com as suas filhinhas, nos abençoaram, vieram corajosamente, citando aí Josué 1:9, valentemente de Ponta Grossa, abandonaram o seu ministério com a bênção da igreja, e também chegam aqui com a igreja alegre, mas com a bênção da Igreja Batista de Bom Retiro. Nós estamos felizes e eu me coloquei desde o princípio. Chamamos para uma reunião com o pastor Dorival, e ele falando desse mover do coração, do poder de Deus no coração dele, de assumir a liderança de uma igreja. Então você conta com a alegria da Igreja Batista do Bom Retiro, você conta com a bênção da Igreja Batista do Bom Retiro, e você vai contar com o cuidado e com a ajuda que a gente puder fazer, que a gente puder ajudar. Eu vou te dar, você já sabe disso, mas eu vou te dar aqui pelo menos mais um conselho. Sempre ouça a voz desses homens de cabelos brancos aqui. Eles foram à frente da gente, já viram gente tropeçar, já viram gente vencer. Eu sempre me posiciono para pedir socorro para eles quando a gente chega num lugar que a gente não conhece. Então, ande junto com a sua diretoria, com os irmãos que têm cabelos brancos dessa igreja aqui. São homens e mulheres que semearam essa igreja, que começaram e continuam aqui até hoje. Se você seguir a palavra do Senhor, se você seguir a voz do Senhor, você não tem como errar. Cuide do rebanho, o rebanho vai cuidar de você. Amém, Claudinha? Nosso abraço, o carinho da Igreja Batista do Bom Retiro, e todos os irmãos e irmãs da terceira igreja recebam aí a bênção e a alegria da Igreja Batista de Bom Retiro. Vocês fizeram um excelente trabalho convidando o pastor Quecos. Vocês não vão se arrepender. Amém? Deus abençoe, gente. Amém. Glória a Deus. Amados, agora nós vamos conhecer também os pastores que estão aqui, não é? Claro que o tempo não permite que todos os pastores permaneçam um pouquinho aqui, que a gente ainda vai fazer o principal. Mas a gente vai também conhecer os pastores, e eu queria convidá-los nesse momento a ir ficando de pé. Pastor Antônio Marcos está aqui na frente, aí pastor Samuel está ali também, pastorzão. Por favor, pastor Rodrigues Lopes, quem mais está aí? Pastor Ismael está ali, olha que bênção. Quem é que é o pastor Eduardo que está ali? O Neto, Jurandir Neto, de máscara, eu não estou conseguindo reconhecer. Temos mais pastores presentes, deixa eu ver. Não, acho que não, né? São esses os pastores. E eu quero aproveitar e convidá-los aqui à frente. Venham aqui à frente e com os pastores. Eu quero convidar a irmã Cláudia. Irmã Cláudia, ela não é pastora, mas ela tem uma função muito importante, que é dar apoio ao seu amado esposo, é estar ao seu lado, não é? Estar orando por ele, cuidando dele, enfim. O pastor Isaías não pôde vir, e o pastor Quias está dizendo que ficou encarregado de justificar a ausência dele e de dar uma palavra em nome dele, né? Já foi dado. E é claro, a palavra do presidente da Ordem dos Pastores será dada quando ele pegar o microfone para trazer a mensagem do Senhor. Nós
combinamos assim, só olhando um para o outro, né, pastor Antônio Cuco? Nesse momento, então, nós vamos convidar para a amada igreja a se colocar em pé. E vamos convidar o pastor Nivaldo Pereira Té, é o pastor que fará a oração consagratória de posse. É o pastor orando e pedindo a Deus pela vida do pastor Kécruz e pela vida da irmã Cláudia e essas princesas lindas que estão aqui também, não é? Família pastoral. Vamos pedir então para ele ficar, vai ser um pouquinho, consegue ficar de joelhos? Então tá bom. E os pastores que estão aqui, todos os pastores, por favor, me acompanhem. Vamos erguer as nossas mãos e vamos com a igreja também, pedindo à igreja para impor as suas mãos também e nesse momento acompanhar a oração do pastor Nivaldo Té. Pai Santo, em nome de Jesus, é com muito temor no coração, mas também com muito amor e muita alegria, ó Deus Santo, que nós colocamos diante do Senhor essa família tão amada, Deus Santo, pastor Kécruz, que o Senhor, ó Deus, esteja sobre ele durante todos os dias da sua vida, que seja um ministério tremendamente frutífero para a honra e glória do Senhor. Pai Santo, abençoa cada pessoa, cada líder que caminhar com ele, ó Deus Santo, cada membro dessa igreja, Senhor Deus, que seja muito abençoado, mas também que seja muito abençoador na vida dessa família. Repreendemos em nome de Jesus ações que o inimigo intente contra esse ministério, ó Deus Santo. Profetizamos aqui um ministério abençoado para a honra e para a glória do teu nome, Senhor Deus. Que o teu servo, ó Deus, cumpra a tua vontade todos os dias da sua vida, Pai Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nós declaramos empossado. Para a honra e glória do teu nome. Deus diz... Uma salva de palmas nesse momento. Vamos ajudá-los aqui a levantar. Isso, vem aqui. Isso, agora deu. Parabéns. Deus abençoe. E nós passamos desse momento. Ok. O pastor Ismael, ele também representa aqui a ordem dos pastores. Pastor Ismael, fica aqui um pouquinho. Fica aqui só para você dar uma saudação rápida. Pastor Ismael também está representando a ordem dos pastores da Grande Curitiba. E eu acho que seria pertinente ele dar uma palavra de boas-vindas ao pastor Kécruz, que vai integrar a ordem dos pastores aqui da Grande Curitiba. Daqui a pouquinho o presidente do Paraná vai falar também. É um prazer muito grande, pastor, conhecer você. A Cláudia nós já conhecíamos, né, Cláudia? Que alegria. A hora que eu e minha esposa olhamos assim, conhecemos ela, né? Olha, é um desejo, uma alegria muito grande da nossa parte, tê-los com a gente e conte conosco. A igreja pode contar com a gente, o pastor conte conosco. O desejo do nosso coração é estar aí ombro a ombro com o pastor. Tá? Seja bem-vindo aqui na capital com a gente, tá bom? Deus abençoe. E parabéns à igreja, viu? Glória a Deus. Vamos continuar louvando, exaltando o nosso Deus. Me parece que aqui o pastor Samuel, isso, vai ter mais um momento musical. E preparando os nossos corações para recebermos a palavra do Senhor através da instrumentalidade do pastor Antônio Valdemar Cuco Filho, tá bom? Glória a Deus. Essa é uma noite de gratidão, né? E essa é uma das canções já da minha família, né? Passou de pai para filho. E a Deus seja toda a glória. Quanto isso for regra na nossa vida, na nossa história, tudo vai ficar bem. E eu queria deixar esse momento, essa canção é minha gratidão, meu presente por todo o carinho, né, de vocês com a minha casa também. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Agradecer
provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti. A Deus damos glória, a Deus damos glória, a Deus damos glória pelas bênçãos sem fim. Com o seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui para louvar ao meu Senhor. E se algum louvor eu ganhar, quero entregá-lo ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Eu quero viver a ti para louvar-te, ó meu Senhor. Se algum louvor eu ganhar, quero entregá-lo ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Elas são sem fim, sem fim. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E faço essa saudação com muita alegria no coração. Estamos sendo, posso dizer assim, acredito,
abençoados, não é verdade? Deus tem nos presenteado com algo muito especial que está acontecendo nesse tempo na história da Terceira Igreja Batista de Curitiba, na Associação dos Batistas da Grande Curitiba, na Convenção Batista Paranaense, na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Paraná, igual tenho o privilégio, junto com os pares, de liderarmos, conduzirmos. E quando viemos aqui há pouco, junto com os outros representantes, o pastor Ilquias aqui atrás fez um comentário muito pertinente, ele dizendo isso aqui é muito raro, né? Temos os presidentes das todas as esferas, né, da nossa denominação, e eu creio que é algo que Deus preparou, Deus está com certeza conferindo e chancelando, né, de muitas formas, eu diria assim, de múltiplas formas, a vontade dele está sendo revelada, por meio da igreja, que ouviu o pastor Kécros, conheceu a Cláudia, né, a Johanna, a Radassa, se de alguma maneira se conectaram, e nós sabemos que essa maneira é o Espírito Santo. E eu queria dizer também que para nós foi um privilégio muito grande, enquanto Igreja Batista Novo Mundo, podermos ajudar a TIB nesse período, né, em alguns meses aqui, ajudando com o processo de pastores pregando aqui. Eu estive algumas vezes. A primeira vez que eu estive aqui na TIB, eu acredito que muitos não estavam. Eu tinha aproximadamente 21 anos, a primeira vez que eu preguei na TIB. Foi num templo antigo ainda, era um templo de madeira. Você lembra? Quem é do templo de madeira aqui ainda? Ah, tem uma turma boa. Eu preguei num culto da Jupel, ou da Jubacap, era daqueles cultos da juventude. Eu estive pregando aqui no início, bem no início da caminhada, então eu tenho aqui muitas lembranças, né? E quando, nesse processo de auxílio, de encaminhar pregadores, pastores para pregar aqui, a maioria eram pastores aqui conectados ao Novo Mundo, mas no final de semana eu estava com o pastor Kécros e falei assim, seguinte, você tem compromisso para domingo? Ele falou, não. Eu falei, então, eu vou conversar com o pastor Lobo, se ele me liberar, e aí eu convidei ele para vir pregar aqui, simplesmente na escala dos pastores para pregar, né? Mas Deus fez algo naquela noite, e a igreja sabe o que foi, né? É muito melhor do que eu, porque eu aqui não estava, e Deus usou o pastor Kécros na instrumentalidade da palavra, e depois do culto um período, e aí a coisa começou, as portas foram se abrindo, e nós aqui estamos, né? Dentro de todo esse processo aí, que cremos Deus vem confirmando e orientando. Então, é algo muito especial, realmente, para nós nessa noite. Também porque tem algumas afinidades, né, com o pastor Kécros, e a Neuza, nós tivemos tomando um café com eles, segunda-feira passada, lá na casa deles, e aí nós estávamos comentando, porque parece que o pastor Kécros esteve trabalhando já aqui em algumas coisas, né, fazendo algumas ações aí, daí a Neuza falou assim, ó, viu, igualzinho você, quando nós vivemos essa experiência de assumir igreja em outros momentos, né? E aí eu disse para ela assim, realmente, e a esposa dele igualzinho você, trabalhando junto também, né? Então, ficamos muito felizes aí por essa amizade. Começou em 2019, quando eu fui pregar lá em Ponta Grossa, na Igreja Batista Aliança, foi um privilégio. E outra similaridade, mais duas, só para citar, né, o nosso tempo é exíguo também. A primeira delas é que eu gosto muito de Fórmula 1. E o nome dele tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com um dos pilotos da Fórmula 1. Outra similaridade que é mais curiosa ainda é que é o único homem que eu conheço até hoje, que eu tenho relacionamento, que tem 2 Ks no nome. Igual eu, né? Porque isso é raro, né? 2K, meu sobrenome é Cuco e ele é Kécros, né? Com 2K. Então, meu querido, olha só, né? Deus permitiu todas essas convergências entre nós aqui. Mas é grande o privilégio e também grande a responsabilidade, né? Para, nesse momento, trazer uma palavra à igreja, as igrejas batistas aqui representadas, né? Louvamos a Deus por essa unidade, por essa cooperação, que é tão essencial, e como é bom, aproveito para deixar essa palavra aos nossos líderes aqui, é maravilhoso fazer parte desse corpo, né, das igrejas batistas, que desfrutamos de comunhão, de amizade, de alegria.
É bom demais também vermos a Igreja Batista Bom Retiro, pastor Lobo e todos os demais pastores e membros que estão aqui abençoando. Louvado seja Deus por isso. Isso é muito importante, né? Então tem tudo para realmente avançar de um modo muito, muito especial. Quando geralmente nós pensamos em um texto, em uma abordagem para uma mensagem de culto de posse pastoral, a tendência, às vezes, é nós pensarmos em alguns conselhos para o pastor que está assumindo a igreja, alguns conselhos para a igreja que está recebendo o seu novo pastor. E aí nós poderíamos tramitar ali nas cartas pastorais com muita alegria, facilidade, de certa forma, porque Paulo ele é muito objetivo, claro e sábio nos conselhos que ele dá, e essa era a minha primeira intenção. E como eu tenho uma veia forte de professor, a tendência era dar uma aula sobre ministério pastoral, até porque é o que eu faço também ali na Fabapar. Mas, queridos, eu em oração buscava ao Senhor e Ele dizia fundo ao meu coração: eis que faço novas todas as coisas. Desde o momento que eu comecei a pensar nesse tempo aqui, essa foi a frase que veio ao meu coração: eis que faço novas todas as coisas. A primeira palavra, uma das primeiras palavras ditas hoje aqui pelo irmão Carlos Purim, foi justamente isso. Deus está trazendo um tempo de renovo para a TIB. Algo novo acontecendo. Na sequência, o pastor Samuel assumiu e conduziu-nos aqui no tempo de louvor, falando sobre esse algo novo de Deus. Cantamos, né, que Deus está fazendo algo novo. Amém? Louvado seja Deus, porque realmente é isso que Ele deseja ministrar ao coração da TIB, ao coração da família do pastor Quecros. E eu quero convidá-los a acompanhar comigo o texto de Isaías, capítulo 43, a partir do verso 15. De modo, queridos, que com temor e tremor diante de Deus, eu me coloco nesse momento aqui como um profeta para trazer uma palavra profética de um profeta que naquele tempo, conduzindo ao povo em um tempo de recomeço, um tempo onde a Babilônia estava deixando a sua hegemonia, e ele vai trazer então uma palavra para o povo dele naquela época, naquele tempo, e a partir desta palavra eu quero trazer aqui também algumas correlações para este tempo, diretamente, especificamente falando à Terceira Igreja Batista de Curitiba, ao pastor Quecros, a Cláudia, a Radassa e a Johanna. Diz assim o texto, Isaías 43, verso 15: eu sou o Senhor, o santo de você, o santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali, e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. E que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos. Glorificado seja o Senhor, porque o Senhor, Pai, é quem cuida da igreja. Eu te louvo porque o Senhor hoje mais uma vez demonstra o teu amor, ó Deus, para com a congregação, a comunidade que aqui se reúne, igreja, Terceira Igreja Batista de Curitiba. Louvado e exaltado seja o Senhor, porque nesta noite, congregados, ó Deus, como teu povo, todos nós aqui estamos para, ó Deus, confirmar, referendar, apoiar, abençoar este ato de posse, este culto de consagração.
Pai, nós lemos na Tua palavra que o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor fez algo novo no passado, o Senhor faz hoje e fará em todo o tempo na vida daqueles que buscarem e estiverem submissos, ó Deus, à Tua vontade. Por isso nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, que esta palavra, Deus, possa ser aplicada de modo adequado e oportuno para este tempo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês, baseado num tema muito simples, e eu estava considerando aqui algumas possibilidades, mas eu quero falar sobre um tempo de coisas novas. Tempo de coisas novas na vida da família pastoral, tempo de coisas novas na Terceira Igreja Batista de Curitiba. E eu creio que isso é adequado por várias razões. Dentre elas, porque esta é uma igreja que caminha para completar seus 70 anos de organização. Então é uma igreja histórica, uma igreja que tem deixado as suas marcas, que tem contribuído com a pregação do Evangelho ao longo de décadas. Tem plantado novas igrejas. Recentemente estivemos ali na celebração do aniversário da Segunda Igreja Batista de Almirante Tamandaré, filha desta igreja. Então nós vemos a ação de Deus por meio de muitos trabalhos, de ações que foram feitas ao longo do tempo. Coisas importantes, marcos, né? Eu lembro da minha época de juventude que havia aquele coro ou coral Pedras Vivas, não era esse nome? Que eu lembro que iam cantar para tudo, tinha assembleia, estava lá o coro cantando, né? Iam fazer viagem missionária, estava lá o coro cantando. Então nós vemos a TIB sempre atuante, sempre foi uma igreja atuante, uma igreja que participou da consolidação, da obra, da implantação, da semeadura da palavra de Deus, e viveu um tempo em que algumas lutas, né, foram vivenciadas, foram experimentadas. Mas eu quero dizer, meus irmãos, em nome de Jesus, que quando Deus me trouxe para esta palavra, foi muito claro o mover de Deus dizendo assim: é exatamente isso que eu estou trazendo para ti. Eis que faço uma coisa nova. Então é tempo de coisas novas. Agora, queridos, como acessar as coisas novas que vêm da parte de Deus? Como que nós podemos verdadeiramente acessar aquilo que Deus está fazendo? Porque uma coisa é o movimento de Deus e outra é o nosso movimento em direção a unir-se àquilo que Deus está fazendo. Muitos aqui foram impactados e abençoados por aquele material, conhecendo Deus, fazendo sua vontade. E algo que Deus ministrou muito ao meu coração com aquele material foi justamente compreender isso. É buscar, entender e compreender e discernir aquilo que Deus está fazendo e como eu posso me unir ao que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo novo nesse tempo. Na TIB, Deus está fazendo algo novo na realidade a qual nós vivenciamos. A pandemia é também uma evidência de algo novo que Deus está fazendo na sociedade, no mundo. O mundo não será mais o mesmo a partir destas experiências que nós estamos vivenciando. A questão agora que nós precisamos entender e compreender é como, meus queridos, não perdermos a oportunidade de nos unirmos ao movimento de Deus. Como não ficarmos alheios, como não ficarmos apáticos, como não sermos meros espectadores daquilo que Deus está fazendo, mas nos unirmos a este movimento que o Espírito Santo está realizando. A primeira atitude que eu identifico é que nós precisamos ter disposição para acessar o novo que vem de Deus. E quando eu digo disposição, aqui está vinculado a compreensão de desejo e disponibilidade. Disposição nós precisamos compreender com a combinação dessas duas palavras, desejo e disponibilidade. Eu preciso ter o desejo de me unir ao novo de Deus. Porque o contrário também é possível. Há muitas pessoas que simplesmente não querem acessar isso. Elas até estão percebendo que algo novo está acontecendo, mas ficam de braços cruzados, aguardando e vendo. Então é preciso, sim, em primeiro lugar, ter vontade, ter desejo.
desejo de participar, desejo de se envolver, desejo de ver este movimento de Deus se concretizando e nos levando a experiências extraordinárias, nos levando a vivenciar coisas que ainda não vivemos, porque se estamos falando de coisas novas, estamos falando de coisas que nós viveremos em dinâmicas e percepções diferentes do que foi feito até aqui ou do que foi experimentado até aqui. E quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós encontramos também Jesus falando sobre a importância de acessar algo novo. Ele vai dizer, inclusive, que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo precisa ser acomodado de uma maneira adequada para que o novo se estabeleça. Então nós precisamos entender e compreender que existem alguns processos para acessarmos. E o primeiro deles é o desejo, que também precisa estar agregado à disponibilidade. Porque não adianta só ter vontade. Não adianta só querer fazer alguma coisa. Não adianta eu só ficar com vontade de querer fazer uma faculdade. O que eu preciso, além de ter vontade de fazer uma faculdade? Me preparar, fazer um vestibular, ir atrás, estudar, me integrar no processo. Eu preciso ter disponibilidade, eu preciso ter agenda. Queridos, nós vivemos um tempo em que Deus está nos ensinando a rever nossas agendas, a rever as nossas, os nossos processos de escolhas e verdadeiramente estabelecer prioridade. E Jesus nos ensinou qual deve ser a nossa prioridade: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É um conjunto de situações que nos permitirá acessar isto. Agora, olhando para o texto específico ao qual nós já lemos, quando eu digo que é preciso ter disposição para acessar o novo que vem de Deus, eu quero rapidamente pontuar, a partir do texto, quais são estas coisas novas que agora eu declaro profeticamente sobre a vida da igreja e sobre a vida da família pastoral. Caminho aberto para percorrer sobre águas impetuosas. É interessante observarmos que Deus está dizendo que o mar está ali, as águas são impetuosas, há um mar revolto, mas Ele está abrindo um caminho nesse mar. Ele está permitindo que mesmo com ventos contrários, mesmo com adversidades, mesmo com problemas, mesmo com grandes desafios, porque os irmãos têm grandes desafios, não é verdade? Tem muitos processos a serem trabalhados, mas, meus queridos, Deus está dizendo: eu estou colocando um caminho para que seja viável avançar e não mais ficarmos aguardando e esperando algo acontecer. Além de Ele apresentar um caminho aberto para percorrer sobre águas impetuosas, Ele também provê a contenção da força opositora. Interessante isso, queridos. Contenção da força opositora para que seja possível avançar. O que nós podemos considerar como força opositora? A própria ação de Satanás. A Bíblia vai nos dizer em Efésios, capítulo de número 6, verso 10, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes, dar sequência e lutar nessa batalha. Então nós sabemos que existe uma batalha que está sendo travada. Nós estamos diante de situações em que o inimigo deseja e ele atua e trabalha para continuar aprisionando, escravizando pessoas. Mas o Senhor está dizendo que Ele está contendo a força do inimigo, que Ele está contendo a força do opositor e das oposições, quer quais que sejam, para que a obra possa continuar. Ainda nesse texto também nós vemos ali Deus dizendo: caminho aberto para percorrer sobre o deserto escaldante. Então, a providência de Deus para tanto avançar sobre águas impetuosas, quanto para atravessar um deserto escaldante. Provisão e refrigério perante um solo árido, desértico, mas que brotará vida. Isso tudo está no texto, queridos. Tudo está no texto. Deus prometendo a Israel, sim, naquele tempo. Mas eu creio que nós podemos fazer
esta palavra de Deus no passado também se aplicar para hoje, se crermos, se confiarmos, se buscarmos fazer a sua vontade. Então, a primeira atitude, queridos, é termos disposição. Disposição para acessar o novo que vem de Deus. A segunda e última, já estamos perto do final. A segunda e última atitude implica em sabedoria para discernir e acessar o novo que vem de Deus. Nós precisamos ter sabedoria e discernimento para justamente identificarmos o que é de Deus e o que não é. O que é de Deus e o que é do homem. O que é de Deus e o que é de Satanás. O que é de Deus e o que é do mundo. Nós precisamos ter discernimento. Eu fui privilegiado por uns 3 meses, mais ou menos, tive umas aulas full time com o pastor Lobo, né? Ele teve conosco uma caminhada ali durante um período do Novo Mundo, e eu lembro que numa das suas ministrações, várias vezes, e no particular, ele tratou comigo várias vezes essa questão da importância de ter discernimento, para entendermos o que está acontecendo, o que está por detrás da situação. Discernimento, meus irmãos, ele nos permite não desprendermos energia desnecessariamente. Porque às vezes você fica gastando energia com aquilo que não produz, com aquilo que não gera vida, com aquilo que não nos leva a lugar nenhum. E Satanás é especialista em querer-nos ou nos abater ou atrapalhar para que a obra não avance. E uma das coisas que ele dissemina muitas vezes é fofoca, confusão, intriga no meio da igreja, no meio do povo dele. Então nós precisamos ter discernimento para acessar esse novo que vem de Deus. E aquilo que vem de Deus, meus irmãos, ele acontece de uma maneira muito especial. Aquilo que eu posso dizer, e não é porque de certa forma eu tenho algum tipo de envolvimento nesse processo, ainda que seja muito pequeno, porque o que está acontecendo é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Mas é perceptível, irmãos, que Deus está nisso tudo. Deus está nesse tempo aqui na TIP. Deus está nesse tempo na vida do pastor Quecros, da Cláudia e das meninas. E é gostoso vermos a alegria, né, da Johanna. Estávamos lá segunda-feira e ela falando com uma paixão da minha igreja TIB. É impressionante como é o Espírito Santo, gente. É o Espírito de Deus já colocando o amor no coração, né? E a Bíblia vai nos dizer que é do coração das crianças que procede, né, o mais perfeito louvor. Então eu creio que é Deus mostrando evidências desse cuidado. Precisamos, queridos, ter discernimento, discernir o tempo para viver o presente, sem as amarras do passado, tendo no que passou uma referência, jamais uma residência. É por isso que o texto vai dizer no verso de número 18, não fiquem lembrando das coisas passadas. É para reforçar isso aqui, meus irmãos, entendeu? Precisa repetir? Não. Creio que não, né? Nem pensem nas coisas antigas. De fato, queridos, a nossa tendência, muitas vezes, é olharmos. Uma igreja com 70 anos tem muita história, tem muita coisa para olhar para trás. E muita coisa boa, irmãos. Aleluia! Muita coisa maravilhosa. Novo Mundo está completando 65 anos neste dezembro agora. E é gostoso, irmãos, nós vermos a história, o movimento de Deus no tempo. Mas é importante percebermos. É importante percebermos que Deus está permitindo algo novo acontecendo, não só na TIB, mas também em muitas igrejas e neste tempo no meio do seu povo. Aqueles irmãos, né, que estiveram aqui quando eu preguei lá 20 e poucos anos atrás, né, em outro tempo, percebem quantas coisas mudaram, não é verdade? Quando eu entrei aqui, meus irmãos, a última vez que eu vim pregar, a parede preta já estava preta, eu falei, tem coisa nova acontecendo, né? É claro que isso é apenas um detalhe, na verdade. E isso é importante nós entendermos, meus irmãos. Isso é importante nós entendermos, que a essência não está na estrutura.
O nosso foco não pode estar na estrutura, no que foi, mas na essência do que é ser igreja. E ser igreja é corpo de Cristo. Corpo de Cristo é orgânico, é gente, são pessoas conectadas umas às outras com Deus, fazendo a sua obra aqui na terra, sendo realizada. Este movimento que Deus está permitindo a igreja acessar nesse tempo também. Então, quando nós olhamos para o passado como referência e não como residência, nós temos a oportunidade de crescermos com o que vivemos, de podermos extrair com o discernimento, e é por isso que eu coloquei a palavra discernir nessa segunda atitude, porque eu preciso olhar para o passado com discernimento, para aprender. A gente estuda a história, meus irmãos, não para simplesmente nos tornarmos aqueles que ficam sonhando, né, com o que passou, saudosistas, mas com um coração ensinável, em que nós aprendemos com os heróis do passado, com os servos e servas de Deus do passado mais distante, do passado mais próximo. O pastor Lobo mencionou há pouco aqui a respeito daqueles que semearam e que plantaram a terceira igreja batista aqui no passado. Hoje os irmãos estão colhendo, nós estamos aqui porque no passado alguém fez a obra. E muitos ainda continuam aqui, mas é importante entendermos, meus irmãos, que as novas gerações, elas dependem destas atuais para que nós possamos permitir que o novo de Deus continue se manifestando. Nosso Deus sempre concede novas oportunidades. Jesus deixou claro, que para viver o novo é preciso causar uma ruptura com o passado. Isso é muito sério, irmãos, e às vezes é dolorido. E só é dolorido quando a gente se prende de um modo não adequado com o passado. O que o texto está dizendo é uma ruptura. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Então, olhe para frente. Agora, o que Jesus está dizendo para nós é que nós precisamos ter um coração ensinável para acomodar aquilo que Deus está fazendo neste tempo. E o que Deus está fazendo neste tempo, obviamente, não irá contrariar os princípios da palavra que nós tanto prezamos e valorizamos enquanto batistas. A Bíblia como única regra de fé e prática, os muitos elementos e princípios que estão nas Escrituras, mas nós nos expomos a viver o novo de Deus para este tempo, para que sejamos instrumentos da sua graça, para que possamos ser relevantes neste tempo em que Ele nos colocou. Queridos, caminhando para o final, eu gostaria de destacar isso. Deus nos escolheu para vivermos nesse tempo difícil. E se Ele nos colocou aqui nesse tempo, nessa época, é porque você e eu podemos e precisamos nos envolvermos no movimento daquilo que Ele está fazendo nesse tempo da história. Quando falo, queridos, de ruptura com o passado, não alimento uma ideia longe, jamais, de ingratidão. Não me refiro a retirar os marcos do passado, conforme Provérbios 22, 28 vai dizer. Mas é importante nós entendermos, porque às vezes citamos Provérbios 22, 28, dizendo que nós não podemos retirar os marcos do passado, sem fazermos a devida contextualização, e aquele texto aponta para Deuteronômio 19, 14 e 27, 17. E aquele texto explica que os marcos do passado referiam-se às delimitações das tribos de Israel. Então não deveriam ser retirados os marcos que delimitavam as diretrizes, inclusive os perímetros geográficos daquela época, daquele tempo e daqueles valores que deveriam permanecer para que o povo de Israel permanecesse um povo unido. A unidade de Israel fosse olhada sob essa perspectiva. Então, quando nós olhamos para esta narrativa bíblica, nós precisamos, sim, olhar para os marcos. Marcos são coisas pontuais, específicas. Desculpe. São pontuais, específicas,
Elas não dizem que nós temos que pegar toda a história, mas olharmos para a história e identificarmos quais são os referenciais, quais são os marcos, e a partir destes princípios basilares, construirmos o novo que Deus está trazendo para nós. Não aponto, meus irmãos, para trás como algo negativo, mas como um aprendizado constante, buscando em Deus sabedoria para discernir e acessar o novo que vem de Deus. Amém? O novo que vem de Deus pode ser acessado por você, em primeiro lugar, se você tiver disposição, desejo e disponibilidade para acessar o novo que vem de Deus. E, em segundo lugar, sabedoria e discernimento para acessar o que Deus está promovendo. Desejosos e preparados para acessar o novo de Deus. Em nome de Jesus, queridos, prossigam nessa direção. E encerro a minha palavra. Não poderia deixar aqui poucos conselhos, mas rapidinho. Querido pastor Kécros e Cláudio, né? Vocês já são obreiros experimentados, viveram uma experiência muito importante ali nos Campos Gerais, do qual eu tenho grandes lembranças, né? Lá de Ponta Grossa, amo aquela cidade, aquela região. Também tem essa afinidade, viu? Também estivemos trabalhando lá. Você tem experiência de aprendizado nesse tempo aqui com a Igreja Batista do Bom Retiro, riquíssimo. Mas é importante, meus irmãos, nós entendermos que nós não podemos nos pautarmos em nossas experiências, mas dependermos de Deus. É depender de Deus, meu querido, em todo o tempo. Depender de Deus, buscar o direcionamento, o discernimento para liderar, para conduzir a igreja. E eu quero dizer a Tibe, meus irmãos e irmãs aqui, queridos, em nome de Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que também, mas agora é outra coisa que eu quero dizer, tá? Vocês já demonstram, pelas atitudes, pela fala, um carinho muito grande pela família pastoral. Alimentem isso, amados. Honrem essa família. Amem essa família. Que vocês possam trabalhar para que eles, quanto melhor eles estiverem em todos os sentidos, mais a igreja vai ser abençoada. Pastor feliz, meus irmãos, igreja feliz. Entende? Pastor animado, o povo está junto, estamos caminhando, estamos sonhando, a igreja vai avante, meus irmãos, unidos, debaixo da direção e da glória do Senhor nosso Deus. Amém? Se os irmãos me permitem, eu gostaria de orar, finalizando esse momento. Amém? Vamos orar? Pode ficar em pé, caso você queira. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor está fazendo algo novo. O Senhor está fazendo algo novo na Terceira Igreja Batista de Curitiba. Algo novo, ó Deus, na vida dos teus filhos, Kécros, Cláudia, Radassa e Ohana. Pai querido, nós pedimos que o Senhor continue a abençoar, conduzir, capacitar, dirigir, trazer, ó Deus, convergências do coração do pastor com a igreja, da igreja para com o pastor. Que haja, ó Deus, esta unidade de propósito, de pensamento, de alinhamento. Que haja, ó Deus, dedicação, comprometimento. E, com certeza, por conhecer, ó Deus, as pessoas envolvidas, eu creio que isso não irá faltar. Por isso, ó Pai, nós oramos que o Senhor dê saúde. Proteja-nos, ó Pai, nesse tempo tão difícil. Proteja teu povo, ó Pai, dessa pandemia. Que possamos, ó Deus, em todas essas dificuldades, nesse tempo de deserto, crer que o Senhor está abrindo um caminho, ó Deus, sobre a tempestade, sobre o mar revolto. O Senhor, ó Deus, está abrindo um caminho sobre o deserto, ó Pai. O Senhor está fazendo brotar rio no meio, ó Deus, de um solo árido. Cremos, ó Deus, que este novo do Senhor já começou e ele vai, ó Deus, aumentar e crescer e se multiplicar e se intensificar mais e mais. Assim nós oramos e profetizamos em nome de Jesus o mover do novo, do algo novo do Senhor, mais e mais se manifestando sobre a vida desta igreja, sobre a vida destes teus filhos e filhas. Assim oramos em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus abençoe.
Permaneça em pé, só um segundinho. Sou sua ovelha agora. Microfone. Isso. Queria convidar que a gente pudesse ler mais uma vez, juntos. Eu vou ler um pedaço, o pastor Quecos vai ler outro pedaço, a igreja, e depois todos juntos vamos ler o que diz ali. Eu vou começar falando assim: é tempo de doação. Igreja e pastor, contribuindo e cooperando com seus dons, talentos e vocações para a expansão do reino. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Então, o chamamos pastor Quecros Melo para ser o nosso pastor. Fizeste em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir e colocar em prática o que Deus colocar em seu coração para fazermos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Queria que você se assentasse um pouquinho. Eu vou falar agora. Eu vou quebrar o protocolo, o cerimonial. Pastor Cuco, eu não posso deixar de pontuar que esse texto que você trouxe hoje para nós, o texto que Deus trouxe ao seu coração para que você trouxesse para nós, foi uma postagem que a gente fez no domingo anterior que você veio pregar. Mas por isso que eu estou falando, porque assim que a gente fez essa postagem, numa sexta-feira, o pastor Quecos não tinha acesso à nossa página ainda, e ele terminou a pregação de domingo dele com esse mesmo texto. Não tem outra coisa para dizer. E hoje o pastor Cuco trazendo esse texto de novo, de que Deus confirmou em muitos momentos. Você sabe disso. A gente já conversou em outros momentos e o pastor Quecos dizia assim: olha, irmão, que legal, mas vamos fazer o seguinte, chama a diretoria para fazer um jejum sobre isso. E eu disse para ele assim: então, pastor, a gente fez isso hoje à tarde. E ele disse assim: então, faça tal coisa. Então, pastor, a gente também já fez, sem a gente combinar. Porque quem estava organizando tudo, quem estava planejando tudo não era nós, mas era Deus. Então eu tenho certeza absoluta, tenho convicção no meu coração, de que esse é um tempo novo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E eu não pedi autorização para ninguém, mas eu vou falar que essa igreja ama o pastor, ama a sua família e está totalmente debaixo dessa autoridade que Deus lhe deu hoje. Que Deus abençoe o seu ministério. E a gente quer, não vou falar uma singela lembrança, né? Mas assim, a gente quer presentear vocês. Cláudia, vem aqui, traga as meninas também. Um presente da igreja. Posso chamar você? Para você. Presente para Cláudia também. Que Deus possa, como um marco desse início de caminhada. Amém. Que alegria poder desfrutar nessa noite, ver o cuidado de Deus nos detalhes. Todos vocês que chegaram aqui são prova do amor de Deus para essa igreja. Todos vocês que estão aqui presentes, eu sei que conhecem um pouquinho da nossa história. Alguns caminharam com a gente muito perto, outros acompanharam uma parte da nossa história. Tem gente aqui que viajou quilômetros e que vai voltar daqui a pouquinho, né? Quantos são de fora? Levanta a mão aí. Quem é de fora? Não é aqui de Curitiba. Olha só aí. O povo veio de fora. Vocês que levantaram a mão aí, que são lá da Igreja Batista Aliança,
também são um presente que Deus colocou na minha vida. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Sou grato a Deus pela Igreja Batista do Bom Retiro. Os pastores que estão aqui, eu olho para vocês e na minha memória realmente vem lembranças de tudo que Deus fez para que nós chegássemos nesse lugar. Mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Eu lembro de Hebreus 12, 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, visto tão grande nuvem de testemunhas a rodear-nos, desembaraçando todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus, é para Ele que nós vamos continuar olhando. É Jesus que governa sobre esta igreja. É Jesus que governa sobre essa cidade. Mas nós somos membros, parte do corpo de Cristo. E nós vamos avançar em nome de Jesus. E há promessas do Senhor para a sua igreja. E uma delas é que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Jesus. Amém? Então nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Então você disse que a igreja nos ama e nós amamos a Terceira Igreja Batista de Curitiba. A Johanna disse mesmo para o pastor Antônio Cuco, quando estava conosco, disse assim: nós assumimos a igreja. Eu disse: nós assumimos, olha, pode esse tamanho dessa criança? Diz: nós assumimos, a TIB é a nossa igreja. Eu disse: é. E aí, pastor Lobo, sabe o que ela disse? Ela disse assim: pai, o talmidim, pai, né? Como é que vai ser? Eu disse: filha, Deus vai dar um talmidim também aqui na TIB. Deus vai dar, vai ter tio. Ela disse: então eu vou orar, pai, por isso. Ore, já comece a orar. E eu creio que Deus vai enviar pessoas para esse lugar para crescerem conosco. Oi, filha. Fale. Ficou com vergonha. Então tá bom, depois ela fala. E ela ora, né? E ela ora em casa. Ela diz: Deus abençoa a TIB, que a TIB cresça. E eu creio que vai crescer. Então, a gratidão no nosso coração. Obrigado. Obrigado a toda a liderança que está aqui presente. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a obra das mãos de vocês, aonde vocês forem, em nome de Jesus. Obrigado aos pastores aqui presentes. Obrigado, pastor Neto, né? Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Pastor Marcos, pastor Samuel, né? Que na hora que eu disse: pastor Samuel, pode abençoar a nossa vida? Ele: claro, né? Então se dedicou para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Pastora Neuza, leva um abraço lá, pastor Renato, né? Irmão Darcy, esposa, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Perceba, Daniel e Rebeca, né? Andrei, que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Também abençoou muito a nossa vida e todos os demais. Que Deus continue os abençoando. Nós vamos ouvir mais um louvor nesse momento. E em seguida, fique aí, que ainda não terminou, tá bom? Vamos nos colocar de pé. Já viram que o pessoal que é membro aqui da TIB, que o pastor que fez a escala do louvor hoje, ele gosta de música, né? Teve quase mais canção do que palavra. Se preparem para o que Deus vai fazer nesse lugar, amém? Glória a Deus. Seja adorado nesse lugar, teu povo, pela tua igreja. Nós levantamos a nossa mão, a nossa voz. Que o teu nome seja engrandecido, Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos juntos? Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero, diga a ele, Espírito, enche meu ser. Louvado seja o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Eu recebi do Dorival, era quase meia-noite, eu vi essa família linda no WhatsApp, disse, eu tenho que ir lá conhecer o pastor. A igreja, a terceira igreja, cliente nossa lá da livraria, é um privilégio estar aqui, já participei. Me alegrei quando eu cheguei aqui, ele já eu te conheço, já, você já esteve lá, né, em Ponta Grossa, e para mim é um privilégio. E Deus foi maravilhoso nesse processo todo. Tá? Pastor, eu estou há 8 anos como gerente e parabéns, viu? Nunca vi tanto líder como na sua... Olha, que Deus continue te abençoando. E eu vi que você é um homem estudioso e eu trouxe um livro bem especial para ti. É uma teologia sistemática. Que Deus possa te abençoar. Tá? E, Cláudia, esse livro chegou ontem. O lançamento é domingo na primeira igreja. Tá? Quando a vida te pede coragem. Que a sua família, que Deus, esse livro possa fazer diferença na sua vida. É um privilégio estar aqui. Amém. Obrigada. A minha alegria, que são todos presidentes, então, e o Cuco é o pregador, normalmente eu dou um presente para o pregador, como ele é o presidente da ordem, vai ganhar. Eu vou ganhar 2 presentes. Não, é um só, mas. E Deus foi tão maravilhoso que ele me confidenciou
que ele tinha falado desse livro hoje, tá? Do pastor Paulo Real, lá de Maringá. Foi lançado, foi uma live semana passada, e Deus foi fantástico. Nivaldo, esse livro é Renovação da Mente, como você falou, que Deus possa ter... Eu vou quebrar o protocolo, que é a primeira vez que eu tenho o privilégio de ter o escritor que vai entregar o livro. Eu convido o pastor Oswaldo Lobo para estar aqui. Pastor Cuco, você falou de discernimento, e esse livro é o que fecha a trilogia dos 3 livros que o pastor Oswaldo Lobo escreveu conosco. Eu tenho um carinho enorme por esse homem, ele sabe disso, e eu participei desde o primeiro livro, Autoridade, tá? E você vai entregar ao presidente, e eu tenho a honra, porque foi eu que trouxe ele para Curitiba, tá? Ele sabe que eu uso o nome dele em vários lugares. Tá? Então, gente, muito obrigado, é um privilégio. Tá? Amém, amém. Então tá, todo mundo ganhou presente já essa noite, e você não vai sair daqui sem receber também uma lembrança desse momento, com uma demonstração de amor também da igreja por você, tá bom? Tá lá embaixo, é isso? Tá lá embaixo, né? Vocês vão receber então lá embaixo, na saída. Saiam com todo cuidado, mantendo o distanciamento para a sua proteção. Ok? Mas vamos orar nesse momento, agradecendo pelo tempo que aqui passamos. Feche os olhos e vamos juntos orar. Pai, bendito é o Senhor que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nós te louvamos porque esse dia foi o dia que o Senhor fez, que o Senhor planejou que estivéssemos aqui para celebrar e nos alegrarmos como igreja, como povo teu. No nome de Jesus, nós te louvamos agradecidos por tudo que aconteceu, mas recebe a honra, a glória, porque só o Senhor é digno. Mas em nome de Jesus também nos despedimos desse lugar, na certeza de que o culto não acabou, continuaremos cultuando ao Senhor. Mas leva-nos de volta em paz à nossa casa, que a tua graça, que as tuas misericórdias e a consolação do teu Espírito Santo esteja com a tua igreja, com o teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe e obrigado a todos.